sétimo ano, ou boa tarde, né? Vocês podem estar assistindo esta aula aí mais tarde. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Professora Daiane está com vocês aqui na página 31, tá? Onde nós concluímos ali os exercícios na aula ao vivo, né? E aí agora nós vamos começar ali com os problemas envolvendo os números racionais, tá? Então, a primeira situação desses problemas, né, que nós vamos estudar é adição e subtração, tá? Então, já traz aqui para nós algumas situações, tá? Por exemplo, essa situação aqui, ela está falando com controle, a planilha que é feita pizzaria, onde as entradas e as saídas desta empresa, desta pizzaria, tá? Então, está aqui registrado. Estas foram as movimentações da primeira semana do ano. Em uma semana, então, houve algumas entradas e algumas saídas, né, nesta pizzaria, certo? Então, diz-nos assim, na letra A, como foram representadas as retiradas nesta planilha? Então, vejam bem, a prof já respondeu aqui embaixo, né? Vou subir um pouquinho para que vocês possam ver, tá? As retiradas aqui, elas aparecem com o valor negativo, estão vendo? Ó, então, aqui esse 87, esse 7.900, esse 28.900 e pouquinho. Esses três valores, eles estão negativos. Então, esses valores são as retiradas, porque foi pagamento de funcionário, foi impostos, né? Foi compra de insumos. Então, essas retiradas foram representadas com um valor negativo, tá? Então, a prof respondeu aqui já, vocês já podem anotar ali na letra A. As retiradas foram representadas pelos números racionais negativos e as entradas pelos números racionais positivos, ok? Podem anotar ali na letra A, então, essa respostinha, né? Na letra B, diz-nos o seguinte: após essas movimentações, a empresa, a pizzaria, ficou com saldo positivo ou negativo? Então, vamos observar. A prof resolveu aqui, o cálculo já está pronto, mas só para que vocês avaliem aí, né? Primeiro, nós temos que somar tudo que ela recebeu, tudo que ela ganhou, né? Tudo que houve de entrada, tá? Então, ela, somando os valores positivos, aqui, ó, o faturamento, né? E o resgate de aplicação, tá? Que seria uma aplicação bancária, por exemplo, alguma coisa assim, um dinheiro que estava aplicado, né? O faturamento e a aplicação renderam 119.565,52, tá? Então, esse foi o valor de entrada. Porém, o valor de saída que essa empresa teve, essa pizzaria teve, nós somamos então os valores negativos, 87, o 7.908 mais o 28.997. Somamos os três valores negativos, tá? E aí chegamos a um total de negativos aqui de 124.440 com 63 centavos, tá? Vendo a diferença que entre dois valores, entrada, que está aqui, 119.565 com 52, tirando desse valor o valor de saída, que é 124.440 com 63, nós temos ainda um saldo negativo de 4.875 com 11 centavos, ok? Então, como nós podemos colocar a nossa respostinha ali, né? A nossa resposta, ela saiu da seguinte forma: o saldo é negativo, pois houve mais retiradas do que entrada, certo?
Então, como a gente teve mais retiradas, teve 124.440 de retirada e somente 119 de entrada, né? O saldo aqui foi negativo, ó, o valor negativo de 4.875, ok? Então, podem anotar ali a respostinha na letra B. Aí, passando para a questão seguinte, né? Aqui nas mesmas condições, na verdade não são questões 1 e 2, né? São questões que estão falando para nós sobre a adição e subtração de números racionais, né? Então, na sequência, nós temos ali um outro exemplo, tá? Então, está falando sobre uma bebida americana, né? Uma bebida inventada nos Estados Unidos que tem uma consistência de milkshake com ingredientes 100% naturais, tá? E aqui está mostrando uma receita deste chamado de smoothie. Acho que é assim que se pronuncia, smoothie, de kiwi e morango, tá? Essa receita, ela usa 1 kiwi, uma banana, 5 a 6 morangos, meio copo de iogurte e 3/4 de suco de laranja, 3/4 de um copo de suco de laranja, tá? Então, na verdade, o que nós vamos avaliar aqui? Na letra A, está pedindo assim, ó, use as linhas a seguir para realizar os cálculos. Quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida? Nós usamos 3/4 para uma receita da bebida, ok? Para usar para 2 receitas, nós vamos somar, vamos fazer esta situação aqui, o dobro desta situação, né? O dobro desta quantidade. Então, o que a prof colocou aqui para vocês, ó? 3/4 é a quantidade de suco de laranja. 3/4 mais 3/4. Lembrando que a prof aqui não consegue representar a fração, né? Aqui eu só consigo indicar com a barra mesmo, como está aqui na receitinha, tá? Se vocês quiserem colocar em fração ali, podem colocar em fração. Vocês podem responder, né? Colocando assim, por exemplo, 3/4, tá? Pode colocar assim, que fica correto também, né? A prof colocou ali com a barrinha para ficar mais fácil para poder digitar, tá? Então, 3/4 mais 3/4 vai ser igual quanto? 3/4 mais 3/4 é igual a 6/4, certo? O numerador é o mesmo, então a gente só somou e repetiu o número de baixo, tá? Então, 6/4, ok? 6/4 eu posso simplificar essa fração, 6/4, dividindo ambos os valores por 2. Então, eu divido 6 por 2 e 4 eu também divido por 2. Eu vou ter aqui 3 meios, concordam? Então, 3 meios, 3/2, ou como vocês quiserem colocar na fraçãozinha ali, 3/2, ok? E se eu quiser colocar essa minha resposta de uma forma mais fácil de visualizar, o que eu posso fazer? 3 meios é igual a 2/2, 2 meios, né? Mais 1. Mais 1 meio, entenderam? Deixa a prof colocar aqui para outra linha isso para ficar a resposta final aqui embaixo. Então, para finalizar, né, ele só colocou o seguinte, a nossa respostinha aqui, ó. 3 meios é igual a 2 meios mais 1 meio, né? Então, quanto que eu vou precisar de suco de laranja? Eu vou precisar disso aqui, ó. 1 copo e meio. Este 1 copo e meio, não vou usar o lapisinho, senão vai ficar arriscado aqui. Este meu 1 copo e meio é a quantidade de suco de laranja que eu vou precisar para fazer o dobro desta receita, ok? Então, 1 copo e meio. Resolvendo ali as fraçõezinhas, nós chegamos a esta resposta, ok? A letra B, né? A letra B, ela fala assim, Laura está preparando esta receita, então colocou no liquidificador o suco de laranja com o iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Se ela colocou somente o suco de laranja,
e o iogurte, tá? Se ela colocou somente 1/2 do copo de iogurte e 3/4 do suco de laranja. Então, quanto que ela obteve somente com esses ingredientes? Então, eu posso colocar aqui as duas frações para somar, né? O 3/4, que é do suco de laranja, tá? Mais o 1/2, que é do copo de iogurte. Então, somando essas duas frações, né? Eu vou ter aqui, fazendo a resolução, né? Com o denominador, o numerador, tudo direitinho. Eu vou ter aqui 3/4. Vou colocar aqui, então, 3/4 mais 2/4. Ok? Porque a gente fez a resolução das duas frações aqui, da soma das duas. Como tem denominador diferente, nós tivemos que fazer uma resolução para chegar ao mesmo denominador, tá? Aqui, ó, 4 aqui, 4 aqui. Agora, nós temos o mesmo denominador, aí nós podemos somar os valores de cima. Então, 3 com 2, né? Então, 3 com 2, que vai ficar 5. Opa, vamos colocar aqui o 5, né? Vai ficar igual a 5/4. 5 sobre 4, porque a gente só somou o 3 e o 2 e o denominador continua igual, o 4. 5/4, tá? Ou, para poder chegar a uma resposta mais concreta e saber sobre a receita, né? Poder avaliar isso, quanto é esta receita, né? Eu posso simplificá-la colocando assim, que é 1 copo inteiro e 1/4. Entenderam? Porque retirando aqui, né, do 5 eu retirei 1 inteiro, ó. Então, ficou 4, e aí 1/4. 1 copo e 1/4 vai ser a receita que nós vamos, vai ser a quantidade que ela vai ter, tendo aí 1,5 copo de iogurte e 3/4 de copo de suco de laranja, tá? Então, a prof só completou a resolução aqui para ficar um pouco mais claro, tá? Então, nós tínhamos chegado a 5/4, né? E 5/4 é igual a 4/4 mais 1/4, ok? Só repetimos aqui o denominador, né? Dividimos, separamos aqui o 1 e o 4, né? E aí temos a situação mais fácil de visualizar na receita, que seria 1 copo e 1/4. Ok? Então, essa é a letra B. Então, aqui no finalzinho temos mais um esclarecimento, algumas regras aqui para fazer os cálculos, tá? Então, para realizar as operações de adição e subtração expressos em forma de fração, temos que verificar se as frações têm o mesmo denominador. Observe essas situações. Os denominadores das frações são iguais. Então, nós mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores, tá? Então, foi o que a prof fez nessas duas resoluções aqui de cima, né? Nós mantemos o de baixo e somamos ou diminuímos o de cima, né? Se os denominadores são iguais, nós podemos fazer isso, tá? Agora, se são diferentes, como aconteceu aqui na letra B, por exemplo, né? Se são diferentes, a gente substitui essas frações por outras frações equivalentes, com o mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores, tá? Então, por exemplo, aqui ela colocou 3 décimos mais 1/5, ambos os valores negativos, né? O que ele fez? Ele colocou duas frações equivalentes, ó. Em vez de colocar 1/5, ele colocou 2 décimos. Ele dobrou o valor, né, de ambos aqui, ó, 2 e 10, para que nós pudéssemos ter o mesmo denominador aqui, ó, o mesmo 10, certo? Aí é possível, então, resolver a equaçãozinha, as fraçõezinhas aqui, né? Aí nós temos aqui o 3 e o 5, ó, 3 e 2, que dá 5, né? E o 10 com 10, a gente só repete aqui. Aí ele dividiu os 2 por 5 para simplificar e chegar aqui a 1/2, tá? Então, nessas questões anteriores ali, foi isso que nós fizemos. Nós repetimos as frações, colocamos frações
equivalentes, ou seja, frações que se nós dividirmos os dois números, dividirmos aqui o numerador com o denominador, nós teremos a mesma resposta, o mesmo valor, né? Então, 1/5 é equivalente a 2 décimos, porque se eu dividir 1 por 5, ou se eu dividir 2 por 10, eu terei o mesmo valor, ok? Na sequência, ali na página 33, tem uma atividade, então, que eu solicito que vocês façam como tarefa, tá? Vou deixar aberto lá no positivo, então, as questões 1, 2 e 3, que estão ali iniciando na página 33, vai até a 34, tá? E aí, vocês podem resolver essas questõezinhas ali, que estão aqui na página seguinte, vocês podem resolvê-las até sexta-feira, dia 29, tá? Então, aqui, ó, essas questões aqui da página 33, tá? Essas questõezinhas, então, tarefa até o dia 29. Então, aula, todos, a próxima.